Eu sei que a leitura é longa, mas a palavra de Estevão. Eu gostaria que o sermão de Estevão hoje pudesse falar ao seu coração. Depois nós estaremos também meditando, mas nós vamos ler todo o capítulo de número 7. Não sei se você já leu alguma vez o capítulo 7 de Atos, mas hoje você vai poder chegar na sua casa e dizer: ó, eu já li o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse-lhe ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos irmãos, e o faraó veio a reconhecer a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e lá morreu, ele também, os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a abandonar os seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, e eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconciliá-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo:
quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer matar assim como ontem matou o egípcio? Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo que, por entre as chamas de uma sarça que estava queimando, Moisés ficou maravilhado diante daquela visão e, aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o seu Deus, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. Então o Senhor disse: tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Venha agora, vou mandar você para o Egito. A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levantem um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem estiveste na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Maloque e estrela de Renfã, o Deus de vocês, imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas estas coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram aos seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva
e rangiram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois ele disse isso, morreu. E Saulo sentia a morte de Estevão. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E só o Senhor merece, Pai, as nossas vidas como sacrifício vivo e santo no teu altar para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor, porque nos chamaste e nos deste, ó Deus, o privilégio de servir. Obrigado, Senhor, porque nos constituíste seu povo. Agora, Senhor, abre os nossos olhos para que compreendamos a tua palavra, Senhor, e possamos, ó Deus, vivê-la no nosso dia a dia, Senhor, para que sejamos, ó Deus, não um cristão comum, Senhor, não um cristão, Senhor, meu Deus, que simplesmente se diz ser cristão, mas um cristão, Senhor, que faz a diferença nesta sociedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, em um tempo de necessidade de gente para trabalhar na vida da igreja, de gente para servir ao Senhor na vida da igreja, né? Surgiu um homem, né? Com muitas qualidades, né? E ele ia simplesmente fazer uma coisa: distribuir as cestas, distribuir alimento para as viúvas gregas que estavam sendo esquecidas. E foi esse homem que surgiu nesse tempo para ajudar os apóstolos no atendimento àquelas mulheres. Em um tempo de muito medo e perseguição, é que Estevão, amados irmãos, se apresenta para fazer a sua defesa em relação ao Evangelho e despertar a igreja daquele momento, naquilo em que ela estava vivendo. Como homem simples que servia e distribuía alimentos, agora ele vai para diante das autoridades constituídas religiosas naquela época para confrontá-los. Sem querer ser discípulo ou alguém que tenha algum grande predicativo, Estevão se dispõe para estar diante daquelas autoridades. Normalmente, em momentos difíceis, nós chamamos os líderes, né? Surgiu algum problema muito sério na igreja, chama o pastor, chama os presbíteros, né? Mas Estevão não mandou chamar nenhum dos apóstolos. Ele simplesmente se posicionou como servo do Senhor, porque Estevão não tinha desejo por alcançar, ser apóstolo, ou alcançar algum outro cargo dentro da igreja. Não pretendia autoridade, né? Ele não estava procurando glórias, ele não estava procurando elogios, ele não estava procurando confetes, mas ele queria apenas simplesmente servir como um servo de Deus, servir a Cristo tão somente pelo prazer de servir ao Senhor, entregar a sua vida diante do Senhor simplesmente pelo fato de reconhecer que esse Deus realmente o amou e que esse Deus escreveu a história como ele relatou aqui, e que esse Deus o alcançou pela sua maravilhosa graça, e que agora ele tinha conhecido esse Deus, e a única coisa que ele queria fazer com a sua vida era colocá-la à disposição do Senhor, o nosso Deus. Seguir a Deus e prosseguindo servindo ao Senhor, ainda que isso lhe custasse a própria vida, ainda que isso lhe custasse o enfrentar a morte. Um cristão diferenciado. Nós, como Igreja Presbiteriana Independente, nesse mês de julho, comemorando 121 anos de existência. Quantas lutas tivemos, amados irmãos, quantos aprendizados nós tivemos durante esse tempo, né? Como você se sente sendo parte de uma igreja, né,
tão experiente, né? Com 121 anos. Será que você aprendeu alguma coisa mais que tem feito a diferença na sua vida, né? Com tanto tempo de convivência de igreja? Nós não comemoramos por orgulho, amados irmãos. Nós comemoramos por gratidão a Deus, por amar a igreja. Eu falei na quinta-feira, por amar a igreja na qual o Senhor nos chamou, né? O Senhor me chamou, eu era ainda um jovem. Eu conheci o Evangelho na Igreja Presbiteriana Independente, né? E fui, né, de cabeça, deixei tudo, né? E fui realmente de cabeça, entreguei. Quando quis sair de casa para ir fazer o seminário, meu pai falou: se eu tivesse dinheiro você não ia, né? Falei: pai, mas não é dinheiro que eu estou à procura, né? Eu estou indo porque o Senhor me chamou, e quando o Senhor chama, nós só temos que obedecer. E nessa história de 121 anos, amados irmãos, muitos irmãos e irmãs fizeram a diferença durante esse tempo. E não foi, amados irmãos, tão somente com esforço físico, não. Foi muitas vezes com lágrimas, com dor, com sofrimento, mas com muita perseverança para dizer: eu não desisto do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conheci esse Deus, eu não posso desistir desse Deus. Será que hoje, nessa geração que nós temos, ela é uma geração comprometida? É uma geração comprometida com a história? É uma geração comprometida com a igreja? É uma geração comprometida com a teologia? Ou é uma geração muito superficial, que conhece Deus de ouvir falar, que conhece Deus porque os seus pais ensinaram eles a respeito desse Deus? Ou é uma geração que conhece Deus como Estevão, que conta toda a história do Antigo Testamento até o Novo Testamento, que diz: vocês estão pecando porque vocês estão adorando de forma errada? Nós precisamos adorar com a nossa própria vida e servir ao Senhor com todo o nosso ser. Hoje, muitas vezes, amados irmãos, no nosso viver diário, na nossa vida da igreja, se você apertar um pouquinho, aquele irmãozinho já fala assim: ai, mas eu não venho mais na igreja. Ai, o pastor falou, o presbítero falou, os irmãos não... Irmãos, nós estamos para servir. E nós não dependemos das pessoas, porque quando nós adentramos o templo, nós adentramos para estar na presença do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então, quando você adentra para servir ao Senhor, o nosso Deus, né? Outro dia alguém comentou assim: pastor, disseram que não gostaram do culto. Eu disse: glórias a Deus e aleluia, que essa pessoa não gostou do culto, porque o culto não foi feito para ele. O culto foi feito para glória, louvores e honra ao Senhor, o nosso Deus. E se você vier aqui e sentir que o culto foi gostoso e que o culto foi para você, então não foi bom. Mas se você sentiu que o culto foi bom, exaltou e glorificou o nome do Senhor nosso Deus, amém. Amados irmãos, nós precisamos compreender isto que Estevão viveu, e que não foi lá na igreja primitiva. Isso aqui continua acontecendo no decorrer da história, e isso precisa acontecer hoje na vida da igreja. O mundo está ganhando espaços enormes na sociedade, nas escolas, no nosso convívio diário. E nós muitas vezes, como igreja, não falamos nada, alguns momentos porque temos medo de falar e sermos até mesmo processados ou presos. Mas em outros momentos nos acovardamos e muitas vezes até achamos que pode ser desse jeito mesmo. Pode até ser que seja assim, mas não dá, amados irmãos. Questões como gênero, questão como aborto, a igreja precisa ter o seu posicionamento. Questão como educação de filhos, a igreja precisa ter o seu posicionamento. Ela não pode se render àquilo que a sociedade está querendo implementar, as narrativas que aí estão. Os nossos filhos, eles precisam ser ensinados segundo a palavra do Senhor nosso Deus, com muito temor e tremor diante do Senhor o nosso Deus.
precisam ser pessoas tementes ao Senhor nosso Deus. Porque nós temos a esperança e botamos a nossa esperança nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos, e naqueles que são ensinados na casa do Senhor. É eles que precisam ser os prefeitos, os vereadores, os juízes, os delegados, as autoridades no dia de amanhã. Nós precisamos ter gente de Deus lá em cima para que as coisas aconteçam. E nós precisamos então ensiná-los de maneira correta. E para isso nós precisamos entender realmente a finalidade da nossa vida sobre a face da terra. Eu escolhi este homem para nós mirarmos nele e compreendermos um pouco dele e conhecermos um pouco dele e como ele foi usado por Deus. Porque se nós tivermos aqui na cidade de Agudos pelo menos uns 10 Estevão, eu tenho certeza que nós vamos revolucionar essa cidade. Se tivermos 100, nós vamos revolucionar o estado de São Paulo. Amém? Você está disposto? Né? Estevão tinha algumas qualidades que a Bíblia destaca aqui, né? Ele era um cristão irrepreensível. Ele era um cristão irrepreensível. Então, se você perguntasse de Estevão ali naquele tempo, o que iam dizer a respeito deles? Boas referências. Estevão tinha boas referências a respeito dele. Falava-se muito bem a respeito de Estevão, tanto na igreja quanto também na sociedade, né? Estevão era um cristão cheio do Espírito Santo, era um cristão cheio de sabedoria, era um cristão cheio de fé, era um cristão cheio de graça, era um cristão cheio de poder. Isso está nos primeiros versículos do capítulo de número 6. Versículo 3, 5, 8 e 8, né? E eu, se perguntarem a meu respeito aí na sociedade, o que é que dizem a meu respeito? Se perguntarem a seu respeito, o que é que dizem a seu respeito? Se alguém tiver que fazer um registro a respeito da sua vida, vão dizer que você é um cristão cheio do Espírito Santo, vão dizer que você é um cristão irrepreensível, vão dizer que você é um cristão cheio de sabedoria, é uma mulher ou é um homem cheio de fé. Vão dizer que você é uma pessoa cheia da graça de Deus, que você tem a graça de Deus na sua vida, né? Que é alguém de poder, que se chamarem você, você vai e ora sem medo, né? Do que você tiver que orar e do que tiver que acontecer. Você está preparado para isso, né? Ou será que alguém vai dizer: olha, eu sinto muito, mas eu tenho que dizer que esse cara é muito chato, esse pastor é muito chato. Eu tenho que dizer que esse pastor é cheio de si mesmo e só fala dele mesmo. É um ego em pessoa, né? Será que se aproximar de você vai dizer: esse cara é o rei do achismo, porque ele sabe de tudo e conhece tudo, mas ele não sabe nada? O que é que vão dizer a seu respeito? O que é que podem escrever a seu respeito? Por ser fiel, este homem foi perseguido. É interessante, amados irmãos, que eu cito todas essas qualidades aqui de Estevão, né? Mas essas qualidades que ele tinha foi tão somente escolhido para servir a mesa, ir atender, né, aquelas viúvas. Por que será que Deus, né, levanta um homem tão especial para um ministério tão simples e fácil de se realizar, né? Pegar as doações e levar para as viúvas, né? É que, amados irmãos, Deus não precisa de nós para fazer serviços, para fazermos com a nossa própria força, para fazer com o nosso próprio entendimento, para fazer segundo a nossa vontade. É que Deus precisa de pessoas que sejam dispostas a fazer na ação e na força do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus espera que você seja, né, um Estevão, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tenha prazer em orar ao Senhor, uma pessoa que tenha prazer em ler a palavra do Senhor nosso Deus, uma pessoa que tenha prazer em estar na casa do Senhor nosso Deus, uma pessoa que tenha prazer em louvar o nome do Senhor nosso Deus. Observe, amados irmãos, que essas qualidades eram para um simples ministério. Às vezes nós estamos esperando e olhando, né, querendo descobrir quantas qualidades na pessoa, né,
e achando que o ministério que é importante. Não, o ministério não é importante. O importante é o chamado que você tem e o como você se dispõe para servir ao Senhor nosso Deus, para fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para a vida deste homem, cheio do Espírito Santo, para algo tão simples, nós entendemos o porquê que Deus te chamou, porquê que Deus me chamou, e o porquê que Deus nos separou para realizar a sua obra. E é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, é Ele que nos prepara para a realização da sua obra, amados irmãos. Este homem, ele não se importou em ter que enfrentar as autoridades do seu tempo. Ele se colocou diante das autoridades, e com o conhecimento que Deus tinha dado a ele, ele relatou toda a história do povo de Deus. É assim que nós precisamos viver hoje, amados irmãos. Muitas vezes não sabemos como é que vamos evangelizar. Se aparece alguém lá na porta da sua casa, você tem que falar de Jesus, você fica todo embasbacado, né? Você não sabe como você vai falar de Jesus para essa pessoa, né? Estevão chegou lá na presença das autoridades e contou toda a história do povo de Deus, a história da salvação. Nós precisamos aprender que falar de Jesus, falar do Senhor nosso Deus, é coisa simples, é relatar o que está escrito aqui na palavra do Senhor nosso Deus. E o Senhor hoje, Ele está à procura dessas pessoas, que são dispostas a consagrar as suas vidas, a serem cheias do Espírito Santo de Deus. Olha o que esse diácono fez. Ele não era um discípulo, ele era um diácono, né? Ele não negociou a verdade que ele acreditava. Ele não teve medo de enfrentar aqueles homens, porque era um diácono cheio do Espírito Santo. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo de Deus? Por isso, amados irmãos, quando ele teve que enfrentar aqueles homens, ele não teve dificuldade nenhuma. Ele foi para a frente deles. Eu quero destacar aqui do que nós lemos hoje da sua palavra. Primeiro, ele manteve-se firme diante das autoridades. Imagine você, ele era um simples diácono, mas ele se manteve firme diante das autoridades, porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele conhecia o seu Deus. Aqueles homens que eram os homens da lei, conhecedores da lei, que sabiam tudo a respeito de Deus, não tinham o conhecimento e a experiência com Deus. Porque muitas vezes não importa o quanto tempo você tem de igreja, importa sim o tempo que você tem de comunhão com o Senhor, o nosso Deus. Porque às vezes a pessoa vem na igreja, senta aqui e sai do jeito que ela entrou. Durante a semana não tem nenhum tempo de meditação na palavra, de oração, de intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Aí como é que você vai defender a sua fé? Se você tivesse que defender a sua fé hoje, você teria condições? Estevão se manteve firme ali. Do verso 1 até o verso de número 50, ele conta toda a história de Israel. E sabe quais dois pontos que ele bate? Ele fala sobre adoração ao Senhor nosso Deus, que não precisa ser no templo. E é por isso que ele diz, ó, esse aqui está querendo derrubar o nosso templo. Ele está dizendo, nosso templo pode ser derrubado, porque Jesus já tinha dito isso. Então ele conta toda a história da salvação, a partir de Abraão, dizendo que Abraão adorou por onde ele foi, que o povo de Deus adorou por onde ele foi, e que esse Deus não precisa ser adorado em templos feitos por mãos de homens, porque onde, segundo a palavra, Jesus diz, onde estiver 2 ou 3, eu estarei ali no meio deles. Então não é porque nós adentramos esse templo que nós estamos adorando ao Senhor. Nós não adoramos ao Senhor quando nós adentramos esse templo. Nós adoramos ao Senhor quando nós estamos lá na nossa casa, convivendo em família, e nós assentamos ao redor da mesa e oramos ao Senhor, agradecendo pelo alimento, pelo pão nosso que Deus tem nos dado a cada dia. Nós não adoramos ao Senhor quando adentramos o templo, mas quando chegamos lá no nosso trabalho e adentramos a porta de onde nós trabalhamos, e as pessoas reconhecem que nós somos servos do Senhor, o nosso Deus, e nós temos autoridade para orar com as pessoas que trabalham conosco, e orar pelas pessoas que estão conosco, e orar ali onde nós estamos. Nós cultuamos e louvamos e adoramos ao Senhor nosso Deus em todos os lugares. Aqueles homens acreditavam que ali era o lugar de adoração, Jerusalém era o lugar de adoração. Não, o lugar de adoração é onde o povo de Deus estiver reunido, é onde o servo de Deus estiver reunido.
Quando você adentrar o local onde você se alimenta no dia a dia, no restaurante, né? Você chegar lá no restaurante e orar lá dentro do restaurante, e todas as pessoas ficarem orando para você e dizendo: o que está fazendo essa pessoa? Coisa feia, ficar orando aqui dentro do restaurante. Mas é que você é servo do Senhor, você ora, você adora onde você está, na fila do banco, no supermercado, onde você estiver, ser visto, está fazendo ali a vontade do Senhor nosso Deus. É isso que Estevão estava querendo mostrar para aqueles homens, para aquelas autoridades. Vocês perseguiram e mataram os profetas. Todas as autoridades que surgiram para ensinar a palavra de vocês de forma correta, vocês perseguiram e vocês mataram. E por último, Jesus. Segunda coisa que ele ensinou para eles, amados irmãos, nesse longo sermão, está lá a partir do versículo 51, né? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ele disse: olha, vocês resistem ao Espírito Santo de Deus, vocês não podem resistir ao Espírito Santo de Deus, vocês têm que ter o coração aberto para o Espírito Santo de Deus, para aquilo que Deus quer ensinar a vocês, para aquilo que Deus quer falar para vocês. Vocês precisam ser transformados. E assim, amados irmãos, somos nós, precisamos de ser Zaqueu todos os dias, né? Nos entregar ao Senhor. Mas muitas vezes nós temos sido jovens ricos, que tem o coração nas coisas deste mundo e não desapega das coisas deste mundo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Como? Oração, clamor, leitura da palavra. Busque ao Senhor na sua vida. Em segundo lugar, amados irmãos, esse homem, lá no versículo 55 a 56, né, ele enxergou com os olhos da fé. Ele enxergou com os olhos da fé. Olha lá, 55 e 56, né? Ele disse: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele conseguiu enxergar o céu aberto. Servos de Deus enxergam Jesus. Servos de Deus enxergam o céu. E, amados irmãos, ele diz aqui uma coisa muito interessante, né? Ele viu Jesus em pé à direita de Deus. Nós dizemos que Jesus está sentado à destra de Deus. Ele viu Jesus em pé, como Jesus estivesse dizendo para ele: olha, vem Estevão, pode vir, chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Nós vivemos no nosso dia a dia, amados irmãos, enxergando isso no nosso dia a dia, porque nós vivemos olhando para a eternidade. Não são as coisas deste mundo, não são as coisas dessa vida, é a eternidade que nos interessa, é os céus. Ele pagou também um preço, né, pela defesa do seu evangelho e sua vida, dos 57 aos 58. Quando eles ouviram essa pregação, eles relharam os dentes, eles ficaram muito irados com Estevão e foram para cima dele. Estevão não brigou, não discutiu, não se rebelou, não mandou pegar uns pedaços de paus, nem fez como Pedro lá que pegou a espada para cortar a orelha do soldado. Ele simplesmente continuou na sua posição, orando ao Senhor, o nosso Deus. E ele paga o preço com a sua própria vida, porque ele tinha uma segurança. A segurança na salvação. Lá no verso de número 59, ele diz assim: e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Ele conseguia, naquele momento, conversar com Deus e dizer para Deus: recebe o meu espírito, eu estou chegando, Senhor, eu estou adentrando os portais da eternidade. Servo de Deus cristão que faz a diferença, né? No seu tempo, ele demonstrou grandeza de alma diante dos seus algozes, diante daqueles que estavam ali apedrejando. O verso de número 60, então ajoelhando-se gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado.
Estevão pede para que aquele pecado não fosse colocado sobre aquelas pessoas. Olha que alma graciosa, capaz de perdoar aqueles que estão apedrejando. Você tem também esse coração, tem essa alma pronta para perdoar? Está pronto para viver essa vida também de perdão, né? E depois do verso de número 60, verso 1, né, do capítulo 8, diz assim, no final de 60, início de 61. E depois disso, ele morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Olha, amados irmãos, aqui, né, o grande efeito da morte de Estevão, começando na vida de um homem, na vida de Paulo. Paulo, ali naquele momento, ele foi impactado pelo testemunho e pela vida de Estevão. Agostinho disse que se a igreja não tivesse, Agostinho disse que se Estevão não tivesse orado por Paulo, certamente nós não o teríamos. Se Estevão não tivesse orado por Paulo, ali naquele momento, certamente nós não o teríamos, né? Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente do crescimento da igreja. Foi a partir daquele momento, da vida de Estevão, sendo o primeiro mártir, derramando ali o seu sangue, que a igreja cresceu, que a igreja se espalhou. Foi a partir daquele momento que Paulo se sentiu desafiado a entregar a sua vida também a Cristo Jesus. A morte de Estevão foi semente do Evangelho. Quando nós estamos falando nesta noite sobre ser um cristão que faz a diferença, nós estamos olhando para a vida deste homem. Eu gostaria de que você olhasse para a sua vida. Você está disposto a isso? Você está disposta a isso? A servir ao Senhor? Está disposta a colocar a sua vida nas mãos do Senhor? Porque de repente vai ser através de você que a igreja vai se desenvolver. De repente vai ser através de você que os Saulos deste mundo serão alcançados. Talvez seja através de você que a igreja possa estar crescendo e se multiplicando, mas é necessário que haja o nosso testemunho, a nossa consagração também. Desafio para nós, amados irmãos, como igreja, aos 121 anos, é que sejamos cristãos diferenciados. A igreja precisa hoje de Estevão, para esse tempo. Cristãos dispostos a entregar a sua vida por amor ao Evangelho, sem querer elogios, sem querer cargos, sem querer funções, mas dispostos simplesmente a servir a Jesus pelo prazer de servir a Jesus. Pessoas que andam com o Senhor e que servem ao Senhor não na igreja, não somente em casa, mas em todos os lugares onde você está. Sua vida está a serviço e ao serviço do Senhor, e você testemunha isso no seu dia a dia, da presença do Senhor, o nosso Deus. Você não é alguém que negligencia a ação do Espírito Santo de Deus. Você ouve o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Você é habitação do Espírito Santo de Deus. E Deus fala com você na ação do Espírito Santo. Deus fala ao seu coração e fala também à sua vida. Estevão disse para aqueles homens: vocês são terríveis, porque vocês se fecham para a ação do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir aqui, irmãos, nesses 2 pontos de Estevão aqui, que ele combateu aqueles homens. Lugar de adoração. Qual é o seu lugar de adoração? Onde você tem adorado ao Senhor? Tem sido em todo lugar? Ou só aqui na igreja que você se torna um bom crente, um bom cristão? Você tem sido aberto para a ação do Espírito Santo de Deus?
Ou você tem negligenciado o Espírito Santo de Deus na sua vida? Oração, leitura da palavra, comunhão, jejum, cultos, né? Te convida para vir na igreja, faz, não via a hora de que chegasse o domingo para vir na igreja, não via a hora que chegasse a quarta-feira para ir na tarde da bênção, não via a hora que chegasse a torre de oração para eu estar ali na torre de oração orando o tempo todo. Ou você tem negligenciado os convites de Deus para que você possa estar servindo a Ele e por intermédio do Espírito Santo? Feche teus olhos. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como você está. Eu só sei dizer para você como Estevão estava naquela ocasião. Se coloque na presença do Senhor nosso Deus. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você foi chamado por Ele. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor te chamou. O Senhor te alcançou com a sua graça, com o seu amor. E como nós cantamos pela cruz lá no Calvário, Ele te alcançou. E Ele te trouxe para junto dEle. E Ele quer que você viva nesse mover do Espírito Santo. Adorando em todo o tempo, servindo em todo o tempo. E dando lugar para a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Não quer que você viva enxergando as coisas deste mundo, desta vida, mas quer que você, como Estevão, enxergue os céus, veja o céu aberto e saiba que Jesus está esperando você lá na eternidade e que Ele preparou para você uma morada eterna e que Ele vai vir buscar a sua igreja e você só precisa nesse tempo estar pronto para subir com Ele e estar com Ele na eternidade. Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor do Seu Filho Jesus Cristo. Se temos andado distantes, Senhor, se não temos sido verdadeiros adoradores, Senhor. Se temos, ó Deus, sido, ó Pai, tão somente cristãos, domingueiros, Senhor. Se temos sido, Senhor meu Deus, tão somente, Pai, cristãos de nome, perdoa, Senhor meu Deus, os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Deus, a nossa falha, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a ser, Senhor meu Deus, um cristão que faz a diferença neste tempo, Senhor. Permita, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que os nossos irmãos na nossa igreja nos conheçam como verdadeiros adoradores. Permita, ó Deus, que na nossa casa sejamos verdadeiros adoradores, Senhor. Permita, ó Deus, que no nosso trabalho, Senhor, os nossos amigos, colegas de trabalho, Senhor, nos enxerguem como servos teus, Senhor. E se eles tiverem que pedir oração para alguém, Ele vai nos procurar para orarmos por eles, Senhor, porque nós somos servos teus, Senhor, que os servimos, ó Deus, em espírito e em verdade, 24 horas por dia, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, se lá na nossa empresa tem alguém, Senhor meu Deus, que precisa das nossas orações, sejamos também prontos, ó Deus, para orar por aqueles, Senhor meu Deus, que estão ali convivendo conosco, que eles vejam em nós, Senhor meu Deus, a sua presença gloriosa, Senhor, e que nós somos pessoas, Senhor, cheios do teu Santo Espírito e prontos, ó Deus, para te servir, em nome de Jesus, Pai. Se temos negligenciado, Senhor meu Deus, o teu Santo Espírito, se temos, ó Deus, virado as costas, Senhor, para Ti, ó Pai, perdoa-nos, Senhor. Se temos virado as costas, Senhor, meu Deus, para os Teus ensinamentos. Se temos virado as costas, Senhor, meu Deus, ó Pai, para a Tua palavra. Se temos virado as costas, Senhor, para o nosso tempo de oração. Se temos negligenciado, Deus, o nosso tempo de meditação, Pai, perdoa-nos, Senhor, meu Deus. Mas, ó Pai, volta sobre nós o Teu Santo Espírito. Sopra sobre nós o Teu Santo Espírito. Enche-nos, ó Deus, com o Teu Santo Espírito, Senhor. E torna-nos, ó Deus, cristãos que possam fazer a diferença nesse tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Olha, Deus, pela IPI do Brasil, Senhor, para que, ó Deus, os Estevãos desta igreja, Senhor, sejam levantados, Senhor, e possam, ó Deus, estar, Senhor, meu Deus, ali prontos para te servir, Senhor, para combater, Senhor, meu Deus, as heresias, Senhor, e para proclamar o nome de Jesus, Senhor, e para, ó Deus, dizer que é tempo de abrir o coração para a ação gloriosa do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Hoje